Programa de debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet. Também nossas redes sociais estão no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E tem a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para outras 20 cidades da região. Nosso convite para você aí na próxima hora curtir, comentar, compartilhar o programa Gente que Fala nas redes sociais. Sua interação também é bastante bacana com a gente pelo WhatsApp e fazendo perguntas para os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. E eu sou Mauro Friesman. Quinta-feira, você conhece o nosso espaço aqui, é tradição, nossa parceria no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. E eu vou apresentar aqui, então, a partir de agora, os nossos convidados de hoje, que vão debater os temas por aqui propostos. Doutora Alexandra Boylen, ela é promotora de justiça em Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Como está, promotora? Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse programa que a gente trata sempre de assuntos tão interessantes, né? Prazer. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Fernanda Fischer Casagrande, advogada, especialista em Direito Penal Financeiro e Compliance. Ela é sócia do escritório H. Naves Advogados. Tudo bem, doutora Fernanda? Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Mauro. Obrigada aos colegas. É um prazer estar com vocês hoje, inaugurando aqui, né, estreando a minha participação. E vamos aos debates. Estou ansiosa. E temos muitos debates, muitos assuntos polêmicos pela frente na nossa pauta de hoje. Eu apresento também o doutor Jorge Manuel Marques Gonçalves, advogado. Tudo bem, doutor Jorge? Como estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Mauro. Fico feliz em estar participando novamente. Prazer em conhecê-la, a doutora Alexandra, a doutora Fernanda e o doutor Marcos. Obrigado, doutor Jorge, pela presença mais uma vez com a gente no programa Gente que Fala. Doutor Luiz Maximiliano Telesca, advogado, presidente do Instituto de Popularização do Direito. Tudo bem, doutor Telesca? Bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, já quase boa tarde, né? Aos colegas também de bancada. Um prazer estar aqui no programa. Vamos fazer o debate. Muito bem, gente. Antes do nosso primeiro assunto, só para situar a nossa audiência, quem estava acompanhando a programação aqui da 365 e notou a ausência do nosso querido Lucas Neto e o seu o seu É Hora de Esporte, né? Que é o programa que antecede aqui o Gente que Fala. O Lucas Neto testou positivo para a Covid, está afastado, então, durante esse período, antes aqui do Gente que Fala, nós teremos a programação musical aqui na Rádio 365. É, em vez do É Hora de Esporte, e após o programa Gente que Fala, também programação musical e não o Melhor para Melhor Idade, que é o outro programa do Lucas Neto. Então, enquanto ele estiver aí na recuperação, a gente vai fazer essa adaptação por aqui na programação da Rádio 365. Lucas, uma boa recuperação para você, fique bem, siga aí os protocolos, o seu repouso devido aí, e vai ficar tudo bem. Então vamos ao nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje, que é o seguinte: a Justiça do Paraná derrubou a ação protocolada pelo CIVEPAR, é o Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná, contra a Lei de Igualdade Salarial. O que se trata isso? A entidade defende que as empresas associadas não sejam obrigadas a divulgar o relatório de transparência de remuneração entre homens e mulheres, e o prazo para o envio dessas informações termina hoje. O sindicato diz que considera todos os esforços em busca da equiparação salarial justos e necessários, mas alega que a divulgação dos dados exigida por lei fere os princípios constitucionais e legais da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
Doutora Alexandra, vamos iniciar esse tema. Ah, não há o que falar, né? Isso está na Constituição, a igualdade de salários entre homens e mulheres, tem a Lei de Igualdade Salarial, que chegou no ano passado, enfim, não há o que se debater, o que se discutir, não sua avaliação. Bom, é uma questão de machismo estrutural. Aliás, a nossa pauta hoje está bem interessante do ponto de vista de machismo estrutural, né? E essa possibilidade de trazer esses temas, né, que são aparentemente óbvios, mas que refletem esse sentimento e essa ideia arraigada na sociedade que é o machismo, introjetado, né, é super importante. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar, Mauro, a pauta, né, do programa. E por mais que para a gente pareça óbvio, né, não é, tanto não é que se acham no direito de entrar com ação, né? E por que a gente precisa falar nisso? Porque transformar a teoria e a legislação em prática me parece um hábito tão introjetado, a dificuldade de transformar parece tão introjetada como o machismo estrutural na nossa sociedade. Tem até o jargão, né? Essa lei pegou, essa lei não pegou, né? Então, assim, são duas questões que estão bem fortes aqui, e que foi importante o sindicato ter entrado com essa ação para a gente ver o quão grave é essa situação de machismo estrutural introjetado, né? Que a pessoa consegue dizer, não, eu não estou criticando, está tudo certo, desde que eu não tenha que colaborar para expor a realidade e a realidade não precisa mudar. Na teoria está tudo lindo, eu aceito, está tudo certo, é isso que o sindicato, infelizmente, está dizendo, né? É. Doutora Fernanda, sua avaliação sobre esse tema, o que que esse episódio nos revela? A gente olha, né, aí um sindicato, né, entrando com essa alegação, com esse argumento, sindicato que a gente entende que está lá para representar todos os trabalhadores, independentemente, homens e mulheres, né? Exato. Não, eu compartilho da opinião da doutora Alexandra, que é exatamente uma questão de machismo estrutural. A gente vê aí uma lei de igualdade salarial sendo sancionada apenas em 2023, né? Ou seja, em 2023 a gente ainda tem que adotar esse tipo de medidas para garantir algo que já está garantido na Constituição, né? Que a gente já que é algo que a gente sente na pele há muito tempo. Então, realmente é duro a gente ver essas medidas sendo tomadas justamente por quem deveria defendê-las. Mas partindo para uma análise mais técnica da questão, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, é o argumento utilizado, a lei ela já traz, né, que os dados, que os nomes não serão revelados, que os dados serão anonimizados, e já traz ali mais ou menos o formato, quais aquelas informações que têm que ser prestadas de forma a não fazer essa exposição. O que eu acho, assim, analisando de forma técnica a questão da exposição de dados, que hoje na LGPD os dados pessoais, eles não são só aqueles dados que diretamente identificam a pessoa, mas aqueles dados que permitem a identificação de pessoas. Então, a gente pensando, né, por exemplo, uma empresa do ramo da construção civil, em que há poucas mulheres na estrutura, né, esperamos que isso mude, mas que ainda a gente vê essa questão. As alegações, elas são baseadas, né? Então, aqui, descrevendo o cargo e falando o gênero, será fácil identificar essa pessoa e então estaria aí havendo uma violação da lei. Apesar de ser super questionável esse argumento, principalmente porque o que as mulheres que estão numa situação de desigualdade, o que elas mais querem é que isso realmente seja exposto. O que eu acho que dá para a gente, né, o que o governo pode aí aprimorar é realmente já formatar esse relatório, né? Porque hoje a gente tem ali os dados, mas a gente não tem propriamente um formato de relatório. Então, se houver um formato de relatório que permita com que esses dados não sejam
não permitam identificar a pessoa, acho que a gente já quebra esse argumento e vamos embora para frente, que a gente já está cansado de esperar que isso seja adotado na prática. E apenas uma correção, Mauro, há pouco tempo, né? Então, fazendo aqui já pedindo desculpa, mas é que foi há pouco tempo mesmo, o prazo para o envio dos dados foi prorrogado pelo governo federal. Ele pode ser até dia 8 de março. Então, a gente tem mais as empresas que ainda não se organizaram para fazer a comunicação desses dados, tem mais um tempinho aí para fazê-lo. Né? Pois foi adiado, e que bom que foi adiado para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Agora, de que forma a gente fica pensando aqui, a divulgação desse relatório de transparência, com essas informações sobre remuneração entre homens e mulheres, poderia de fato ferir a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são as informações sensíveis que poderiam, sei lá, de certa maneira, serem divulgadas, vazadas, poderiam escapar e ferir a LGPD desta forma? Doutora Fernanda. Para mim? Sim. Não, na verdade, os dados, as informações necessárias, elas estão na lei. Então, assim, cargo, o gênero, cargo, faixa de remuneração, né? Categoria que pertence. Então, são esses dados, essas informações, elas já estão estipuladas na lei e elas não ferem, elas não são dados sensíveis. O argumento é que a combinação dessas informações, elas podem se tornar um dado apto a identificar a pessoa. Então, é nisso que se baseia a alegação. Então, por isso que eu falo do formato do relatório. Se a gente conseguir colocar no relatório, e há uma forma, né, de colocar esses dados de uma forma estruturada, protegendo a identificação dessas pessoas, nós não teremos aí qualquer tipo de alegação, sendo ela legítima ou com outros propósitos, né, progredir aí na aplicação da lei. Muito bem, doutor Jorge Gonçalves, sua análise sobre esse tema, a Justiça do Paraná, então, derrubando a ação do sindicato contra a lei da igualdade salarial. Tá bom. Primeira ressalva que eu queria fazer o Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná, e não dos empregados nas indústrias. Então, não é o sindicato dos empregados, é o sindicato patronal. Né? Sim. A segunda questão eu sempre tenho muito cuidado com a linguagem, porque, por exemplo, tratar esse assunto como uma questão de machismo estrutural, eu sempre tomo cuidado com o seguinte: eu chamo tudo de machismo, a palavra acaba perdendo efeito, ela acaba perdendo o seu significado original. O que eu consigo perceber nessa situação, eu acho que a doutora Fernanda pegou bem ao espírito, né? Há uma dificuldade de entendimento de o que deve ser divulgado e se efetivamente esses dados ferem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao que parece, não fere, e se forem dados, como a doutora Fernanda mencionou, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tem razão em que a Justiça do Paraná derrube alguma medida que proteja, digamos assim, esse entendimento do sindicato. Eu acho que não há problema nenhum em que seja divulgado. Eu só queria chamar a atenção do seguinte: é uma lei nova, né, uma lei da igualdade salarial, mas a própria CLT tem no artigo 461 a questão da equiparação salarial, né, e ela exige que se apresente a mesma perfeição técnica, que a diferença no serviço, no trabalho, na mesma empresa, não seja superior a 4 anos, entre as pessoas que servem os parâmetros e a equiparação. Na mesma função, não pode ter diferença de mais de 2 anos, e isso já está previsto na CLT. Então, eu não vejo, eu acho interessantíssimo que tenha uma lei específica, né? Mas, de alguma forma, isso já vinha sendo perseguido na nossa CLT e deveria ser praticado pelas empresas há muito tempo. Importante a sua correção, doutor Jorge, porque eu tinha destacado aqui a questão do sindicato de trabalhadores, né? Mas não é de um sindicato de trabalhadores Não. que a gente está falando, sindicato das indústrias, ou seja, um sindicato patronal, mas de qualquer maneira, o olhar
é o mesmo, mas só fazendo a correção aqui, é o Sindicato de Indústrias do Vestuário, ou seja, que representa os empresários, certo? Uhum. Vamos ouvir o doutor Telesca a respeito do tema. Sua avaliação, doutor. Eu acho que não há divergência em todos aqui da bancada com relação à necessidade de que esses dados sejam divulgados. Eu também concordo com o que está sendo dito, né? Porque, na verdade, embora a CLT, como o Dr. Jorge falou, tenha esse dispositivo, alguma coisa aconteceu nesse período, e a CLT ela é bem antiga, que não houve o cumprimento dessa diretriz colocada dentro da CLT e foi necessário uma lei de igualdade salarial a ser promulgada, ser editada pelo Congresso Nacional o ano passado. Eu estava lendo um livro agora de uma nigeriana que morou que na verdade é uma inglesa chama-se Bernardine Evaristo. E ela nesse livro, o livro chama-se Manifesto sobre Nunca Desistir. Não é um livro de autoajuda, é um livro sobre a vida da Bernardine Evaristo na Grã-Bretanha. E ela destaca que as leis de igualdade salarial na Grã-Bretanha, elas são da década de 60. As leis de igualdade racial na Grã-Bretanha, na Inglaterra especificamente, são da década de 70. O Brasil é um país muito atrasado no que se refere à igualdade, seja de gênero, seja igualdade também naquilo que se dizia raça, né? Porque a gente sabe que não existe esse é um conceito equivocado, né? A cor da pele não deve ser considerada raça. Enfim, concordo com a maioria do que foi falado aqui e entendo que, na verdade, o que está postulando o sindicato patronal é um sofisma jurídico para tentar se proteger daquilo que ele realmente quer esconder, que é o não pagamento e o não cumprimento da lei de igualdade salarial. Provavelmente é isso que está acontecendo. Sim. Muito bem, gente. Programa Gente que Fala por aqui, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, Pau TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto por aqui, para análise de todos, olha, o rendimento domiciliar per capita do brasileiro avançou de R$ 1.625 em 2022 para R$ 1.893 em 2023. Isso representa uma alta de 16,5%. São dados divulgados ontem pelo IBGE. Vejam só, a menor renda é a do Maranhão, R$ 945. E a maior é a do Distrito Federal, R$ 3.357. Esse cálculo é feito, ou foi feito, considerando o total dos rendimentos domiciliares e o total dos moradores nas regiões. E são levados em conta a renda de trabalho e outras fontes de todos os moradores, inclusive os pensionistas, empregados e seus parentes. Eu vou começar com a doutora Alexandra a respeito desse tema, até para a gente repercutir essa diferença entre o Distrito Federal, R$ 3.357, e o Maranhão, o último da lista ali, 945. E que não está muito perto de Alagoas, né, doutora Alexandra? Que está em antepenúltimo lugar com R$ 1.110, ou seja, é uma disparidade enorme aí entre as regiões todas, entre os Pois estados. mais um assunto estrutural, né? E assim, quando eu repito o tema, tanto do machismo estrutural quanto da questão das desigualdades de uma forma geral estrutural, não é para vulgarizar o tema, é para que a gente se conscientize e se questione quando os panos de fundo, acho que o Dr. Max Telesca falou muito claro, quando a gente compreenda, né, quais são os fogos de artifícios que a gente está usando para tirar o foco da questão principal, que são questões estruturais no Brasil, né? Tanto a desigualdade de gênero quanto a desigualdade socioeconômica, que inclui aí também uma questão étnico-racial.
que no Brasil permeia, né? A gente sabe que a população pobre no Brasil é negra, pretos e pardos. Então, a gente tem aqui 2 temas, o terceiro também vai ser, né? Que envolvem as grandes desigualdades. Por isso que eu comecei parabenizando o programa mais uma vez, eu sempre fico muito feliz, porque traz questões aparentemente técnicas e simples, mas que trazem a grande discussão que são os panos de fundos, né? E nesse caso aqui, a gente vê, né, quais são as regiões que têm um valor acima da média? Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né? Quem são as regiões que estão na média abaixo? Norte e Nordeste. Então, assim, isso é desigualdade estrutural, histórica, que exige medidas fortes de equiparação. E quando alguns estão comemorando esse avanço, eu gosto muito do foco que você começou, Mauro, né? Já mostrando assim, aumentou 16,5%, mas as desigualdades permanecem e permanecem escandalosas. Quando eu tenho um Maranhão com 945 e lembremos que isso ainda não representa a pobreza e a miséria no Brasil. Nós temos 32 milhões de crianças na pobreza no Brasil. Né? Então, esse 16,5% não repercutiu no número da pobreza. Né? O rico ficar mais rico e, na média, ter um aumento, não significa redução da pobreza nem melhoria de qualidade. Nós temos uma média de 11 crianças com menos de 5 anos internadas por problemas relacionados à desnutrição no Brasil por dia. Então, assim, são os vários Brasis, né, que permeiam essas nossas desigualdades estruturais e que a gente tem que enfrentar com medidas estruturais, nos assumindo como parte dessa superestrutura desigual. Né? Agora, medidas profundas que, infelizmente, não permitem uma mudança de curto e médio prazo. Obrigada, Mano. E esse dado, né, que você trouxe, promotora, sobre as crianças, que se liga com o número de 33 milhões de famintos, a insegurança alimentar no país, né? Insegurança alimentar grave, né? Então, assim, fome e insegurança alimentar no seu mais alto grau. E a fome tem cor, e a fome tem localização geográfica, e a fome tem história. Né? Isso a gente não pode jamais esquecer, porque as políticas estruturantes permeiam passam e exigem de nós, cidadãos, que a gente reflita sobre essas questões tão introjetadas e que não permita que os fogos de artifício, né, que a gente tire o foco da questão central para os argumentos que são usados por quem utiliza o discurso da igualdade, mas não quer a prática da igualdade. Sim. Doutora Fernanda, sua análise também a respeito desses dados. Renda per capita do Brasil avançou 16,5%, mas as disparidades permanecem. Enfim, os estados mais ricos sempre na ponta, aqui no Sudeste, no Sul, e os estados mais pobres, ali o Maranhão, com uma renda tão baixa, R$ 945. Sim, quando essa notícia veio para a pauta, eu lembrei de um evento que eu participei no final do ano passado, que era para estudar e analisar e discutir resultados de um relatório feito pela Escola de Economia de Paris, que é o World Inequality Lab. E ele traz o Brasil não como um dos países mais pobres do mundo, mas como um dos países mais desiguais do mundo, onde cerca de 10% dos considerados ricos, eles acumulam mais de 60% da riqueza, né, do patrimônio aí, dos recursos do país. Então, como a doutora Alexandra trouxe, a questão de a gente conseguir um avanço na questão da renda per capita infelizmente, acaba não refletindo uma redução de desigualdade social, né? E às vezes, muito pelo contrário, né? Às vezes é justamente o aumento dessa discrepância. E
E esses índices, eles se relacionam diretamente com com o índice de desenvolvimento humano. Então, não é só porque que as pessoas elas recebem menos, elas têm uma qualidade de vida pior, né? Uma qualidade de vida indigna, né? A gente já fala, a gente já passa aqui por uma questão de dignidade da pessoa humana. E nessas discussões, muito se trouxe, às vezes, a ineficácia de políticas públicas, mas também o que se chamou, né, até no relatório, de rent seeking. Os agentes privados eles vão colocar o dinheiro deles onde eles puderem ter maior retorno. E isso acaba retroalimentando essa desigualdade, né? Então, quais as soluções? E aí, só para trazer, e aqui eu trago de forma muito rasa, porque eu também não sou uma especialista no assunto, mas muito se falou dessas parcerias público-privada, de como desenhar isso, porque é uma forma, é a única forma, não tem como a gente colocar tudo na mão do Estado, porque sozinho, não, né, essas políticas elas podem ser políticas públicas muito bem pensadas, com a participação da sociedade civil, mas às vezes elas não serão realmente suficientes, porque há uma questão estrutural. E no momento que há uma questão estrutural, todos devemos, então, mudar os nossos, né, mudar a conduta, mudar comportamento, e aí, de repente, começar a pensar se essa não é uma ferramenta subutilizada. Mas trago isso de forma super rasa, que foi algo que foi trazido nessa discussão, né, no âmbito desse relatório que traz o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo, infelizmente. Para a análise do doutor Jorge, esses dados do IBGE que apontam essas desigualdades, doutor. Eu primeiro, um susto enorme, né? Pensando em termos de renda per capita, é um valor relativamente baixo, né? Mesmo geral, é um valor baixo. Segundo, que não tenho como deixar de lembrar que há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, a gente estava discutindo no Congresso a possibilidade de ser feito uma renda mínima na época da pandemia de R$ 200 para mandar para cada família. E, por sorte, foi aprovado um valor de R$ 600, também muito insignificante, mas que permitiu que muitas famílias conseguissem passar aquele período mais difícil. Então, eu acho que, primeiro, isso aqui a gente está falando sobre renda per capita, ou seja, o dinheiro disponível para cada cabeça, para cada pessoa, né, dentro da família. É importantíssimo, como a doutora Fernanda falou, que a gente tenha um pouco mais de efetividade dos programas públicos. Os programas, por exemplo, de renda mínima, devem efetivamente acompanhar as famílias que necessitam dessa transferência, né? E outra coisa que eu acho que é relevantíssima, é o que se chama de distribuição secundária de riqueza, que são os serviços públicos, e que também deixam muito a desejar. A gente, sei que tem, mas provavelmente a gente não usa, nunca colocou nenhum filho para estudar numa escola pública, ou conhece muita gente que não usa a escola pública, mas a escola pública tem que ser uma escola de qualidade. A gente não recebe esse benefício social, mas há uma série de famílias que precisam e recebem esse benefício. E ele deveria ser de muito boa qualidade. Então, eu acho que a gente, como a doutora Fernanda falou, acho que a gente tem que melhorar muito a nossa qualidade no serviço público para poder auxiliar essas pessoas que têm pouca disponibilidade de recursos a conseguir dar uma virada na sua própria vida, né? Melhorar a sua vida. Doutor Max Telesca, a sua avaliação também, e vamos pontuar aqui, a gente está falando de rendimento per capita domiciliar, né? Não é nem a renda per capita do brasileiro, ou seja, é do domicílio, famílias numerosas, muitas vezes, vivendo com esses valores tão baixos. Exatamente o que eu ia falar, Mauro. Você tirou do meu pensamento aqui. É 1,893. Vou fazer a conta no ar aqui. 1,893. Vamos dividir por 5, que é o valor do dólar. São US$ 378 por mês. Divide por 30, que são os dias do mês.
são 12 dólares e 62 centavos por domicílio. Isso é realmente algo inacreditável. E, na verdade, não é inacreditável, a palavra não é essa. E a gente acredita porque a gente vê na rua todo momento. Na verdade, é inaceitável que nós estejamos ainda Aceitável. vendo esse tipo de coisa acontecer, mas a perspectiva não é boa. Por quê? Porque o capitalismo ele tem produzido desigualdade social, injustiça social, degradação ambiental. É isso que está acontecendo. A gente está vendo acontecer isso a toda hora, a todo momento. O Brasil, na verdade, o que me chama atenção também, nessa discussão que está tendo agora no G20, que acho que parecido com o que o Dr. Jorge falou, a necessidade de que os países do mundo todo, isso também é algo que está sendo discutido há bastante tempo, que é a criação de uma renda universal, porque a sociedade digitalizada vai produzir, e já está produzindo, uma massa de pessoas sem utilidade para o capitalismo. Então, o que nós vamos precisar é realmente discutir com bastante seriedade, não é só discutir, é criar realmente mecanismos mundiais para que as pessoas não fiquem mais à margem da sociedade como está acontecendo. É preciso que se mude isso. E as pessoas e os grandes empresários no mundo sabem que essa curva ela só está piorando. Só basta nós vermos as gerações passadas, como era mais fácil para os nossos pais chegarem a um determinado patamar financeiro do que os filhos e os netos. Está piorando, a situação está pior, apesar de ter melhorado um pouco no Brasil. O Brasil é um país muito desigual, mas a tendência do mundo, não só do Brasil, é que o mundo fique mais parecido com o Brasil do que o Brasil, do que nós sigamos ou consigamos chegar a um estado social como chegou a Europa depois do pós-guerra. É difícil, é um desafio muito complexo, nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão, só queria destacar essas questões que não são otimistas. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Próximo tema, gente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que reuniu os 15 ministros mais antigos do tribunal, deverá julgar no dia 20 de março o pedido do governo italiano para que o ex-jogador de futebol Robinho cumpra a pena no Brasil. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pelo Tribunal de Milão, na Itália, por estupro coletivo, só que ele está em liberdade no Brasil, porque aqui a legislação impede a extradição de brasileiros natos. A condenação do ex-jogador ocorreu em 2017 e a defesa de Robinho esgotou todas as possibilidades de recursos em 2022. Promotora Alexandra, muito bem, Robinho, você tem sentenciado e até agora em liberdade no Brasil. Bom, temos essa expectativa aí do julgamento no dia 20 de março, seu entendimento. Bom, aí tem a questão técnica que o Ministério Público Federal já se manifestou nos autos, então, e é uma ação relativamente publicizada e pública, né? E que entende que estão preenchidos todos os requisitos legais e tem um advogado de defesa que está questionando uma matéria de produção do prova, né? Quanto ao mérito em especial do processo, não tem como a gente se manifestar, porque nenhum de nós assim estudou os autos a fundo, né, para dizer uma opinião, dizer assim, a gente pode dar uma opinião balizada no que a gente leu, no que a gente compreende, né, e assim, sem dúvida nenhuma, conhecendo a representatividade do Ministério Público Federal nesse particular, eu entendo que há sim condições de que seja possível executar essa pena no Brasil. Aí a gente volta para a questão do machismo estrutural mesmo, né, e da nossa postura de tribunais compostos, em sua grande maioria por homens, e, né, pela legislação feita em sua maioria por homens, e tudo isso que a gente não pode esquecer quando analisa uma questão de um estupro coletivo, né,
com áudios e vídeos amplamente divulgados, né, áudio do próprio condenado dizendo, né, com todas as letras, ela estava tão bêbada e estava dormindo tanto que ela não vai ter condições de nos identificar, né, que ainda estupra e ainda debocha da vítima. Então, assim, é uma questão muito forte do ponto de vista internacional e de representatividade mesmo do Brasil na defesa dos direitos humanos de uma forma geral e de uma minoria específica, que são as mulheres. O Ministério Público Federal trouxe essa questão para o seu parecer e, a meu ver, é de extrema importância. Mas tem, sim, nuances técnicas que talvez a gente não consiga alcançar, né? Vamos esperar a decisão. Quais são as semelhanças e as diferenças, doutora Alexandra, entre os casos Robinho e Daniel Alves? Mais uma vez, Mauro, assim, eu fico com muito medo e quero já pedir desculpa, assim, são processos que a gente não conhece a fundo. Então, a Mas acho gente que só conhece... do ponto de vista do comportamento, do Isso. machismo. Então, do ponto de vista de comportamento, é um ambiente, né, extremamente machista. Eu achei interessante, agora eu nem vou me lembrar uma técnica de futebol, né, que deu uma entrevista só para jornalistas mulheres e meio que evidenciou a situação do machismo no âmbito do futebol, que ainda é um ambiente mais machista, mais racista, mais rudimentar. Nunca li assim, uma análise sociológica, antropológica que fizesse essa avaliação mais profundamente, né? Talvez tenha a ver com hormônio, com testosterona. Não sei qual é o fundamento, nunca li nenhuma análise dessa, mas assim, você tem um pacto muito forte entre os parças, né? Que é o termo que eles usam entre eles, em que você, e isso sim a psicologia social esclarece, em que você talvez não tivesse esses comportamentos do ponto de vista individual, e no âmbito coletivo você ganha coragem e reforço para atuar nessa situação, né? Que você tem mãe, esposa, irmã, tudo bem, você não é mulher, mas você tem mãe, você tem esposa, você tem irmã, você tem filha, você tem amigos, mas você contribui financeiramente para um estuprador permanecer em liberdade, né? O que é que eu estou dizendo à sociedade com relação a isso? Isso é muito forte. E quando a gente continua tendo respaldos, e não só na situação de estupro, mas no homicídio, né? A gente tem aquela situação do goleiro também, que cumpriu pena, já está, né, vamos dizer assim, de histórias que essas pessoas voltam e passam a ser ídolos outra vez, né? Como se o lado humano não tivesse nenhuma relação com a sua referência social como profissional. Doutora Fernanda, sua avaliação. Mauro, eu acho que na verdade, a transferência da execução da sentença para o Brasil, ela vai depender de dois principais aspectos, que inclusive são atacados ali, atacados não, desculpa, mas são arguídos e derrubados ali, são arguídos pela defesa e derrubados no parecer da PGR, que primeiro é a questão de a lei da migração de 2017, ela traz a previsão da transferência de execução de sentença para o Brasil nos casos em que é possível a solicitação de extradição. Então, há ali uma divergência de entendimento. Alguns juristas né, especialistas no assunto, eles entendem que como não há, como o Robinho é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, também não caberia a transferência da execução de sentença. Mas a letra da lei é a solicitação de extradição. E como há um acordo entre Brasil e Itália, em tese a solicitação ela é possível, a solicitação, não a extradição. Né? Até o professor Davi Tangerino traz essa questão. Então, como a possibilidade da solicitação de extradição, principalmente por ser um crime que a comunidade mundial
deve se comprometer a cumprir, né, que é meio principiológico, é o princípio de aut dedere aut judicare, que é um princípio de um crime, que é crime em todos os lugares, em todas as jurisdições, em todos os países democráticos ou que tenham algum tratado de cooperação, ela deve afastar a questão da impunidade. Então, se traz esse princípio para dizer que a solicitação de extradição é possível, mesmo que a extradição não o seja. Então, que poderia haver a transferência de execução da sentença no Brasil. Esse é uma das divergências, né? Que eu acho que vai bater aí. A outra divergência é, como a lei de imigração é de 2017, ela não poderia retroagir, porque o caso é anterior. Mas aí também a PGR ela traz o argumento de que a lei sendo de 2017, a lei ela não fala sobre o crime, ela não é uma norma penal. A lei ela fala sobre a cooperação jurídica entre as jurisdições que têm tratado de cooperação jurídica. Então, Brasil e Itália têm, então ela se dá, a lei de 2017 ela se daria em relação ao ato do pedido, e o pedido foi posterior a 2017, então a lei já estaria em vigência e poderia haver a transferência de execução de sentença. Então, assim, como a doutora falou, a gente não tem acesso aos autos, então dar uma opinião seria muito leviano, Sim. mas eu acredito que a questão ela vai se basear nesses dois principais aspectos e em como então os ministros vão entender se é aplicável ou não, né? Ou se as razões de defesa elas se fundamentam na legislação. Muito bem, gente. Olha, vamos seguir para o próximo tema. O programa Gente que Fala continua por aqui. Edição de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento no Ministério Público Democrático. No ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste paulista. Vamos falar das eleições municipais de outubro. Elas serão as primeiras com a aplicação da inteligência artificial nas campanhas. Isso pode dar agilidade e eficiência à produção de conteúdo, só que, por outro lado, também pode ajudar na disseminação de informações falsas e enganosas por meio de fotos, vídeos, áudios manipulados também, né? Para o ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, o conjunto de medidas, aprovado nesta semana pela Corte, pelo TSE, traz os instrumentos necessários para combater o uso indevido da inteligência artificial nas eleições, evitando a situação que a gente observou na eleição da Argentina, agora em novembro do ano passado. Doutor Max Telesca, será? Seu áudio fechado, doutor Max. Será que a gente vai ter esses instrumentos para evitar o que aconteceu na Argentina? Dificilmente nós, enquanto civilização, e nós, enquanto operadores do direito dessa civilização, conseguiremos fazer o enxugamento desse gelo. Isso não foi dito por mim, foi dito pela ministra Vera Lúcia Santana Araújo, que acabou de tomar posse Sim. no Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta. Nós temos um problema de regulação no Congresso Nacional, que não está indo adiante, que é uma regulação a respeito das big techs, não são somente as mídias sociais, mas também a internet de uma maneira geral e as grandes corporações que congregam a inteligência artificial, enfim, toda essa tecnologia. Infelizmente, o direito está indo atrás, não vai na frente desse fenômeno, que é o fenômeno maior da pós-verdade. Não é nem as fake news. As fake news são apenas uma das questões mais importantes do fenômeno chamado pós-verdade. Então, é algo... Agora, nós temos que trabalhar, né? Então o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo a parte dele, está regulamentando, inclusive é passível de uma pena de abuso do poder político e econômico, essa utilização de inteligência artificial. Isso já existe. Agora, como a tecnologia ela avança mais do que o padrão ético do ser humano, nós temos esse problema, mas temos que trabalhar em cima desse... É algo como a guerra às drogas, é algo como a violência urbana, são problemas muito complexos
de se resolver, mas aí é necessário que o Estado faça a sua atuação. O Tribunal Superior Eleitoral andou bem e está fazendo o trabalho dele. Bom, agora, é algo difícil. É importante esse ponto trazido por você, doutor Max, a respeito da pós-verdade, né? Que o fake news está dentro desse guarda-chuva da pós-verdade, que a pós-verdade é o grande perigo, né? Essa revisitação da história, né? Para você dar outra interpretação ou para negar a história, né? Isso é a pós-verdade. E isso está muito presente, né? Nas campanhas, está muito presente para você difamar pessoas. Nós vivemos isso há muitos anos, só que agora se ampliou. A pós-verdade, ela é, o Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, dizia que uma mentira falada 50 vezes, eu não lembro qual era o número, vai se tornar uma verdade. O que acontece hoje é a rapidez da disseminação da desinformação, aliada a um conceito pós-modernista de relativização e dos costumes e relativização dos conceitos que outrora nós entendíamos como certo e errado. Não existe mais certo e errado. E a outra coisa é a subjetivação. Então, o que está dentro da minha cabeça é o que vale como verdade. E eu tenho a minha opinião, e essa opinião, aí vai o conceito também. Há uma confusão sobre a liberdade de expressão, porque a minha opinião é o que importa. É um fenômeno complexo também social, mas é o que mais está influenciando aí a nossa atividade política e social no momento, né? Sim. Doutor Jorge Gonçalves, sua análise. Eu queria ser breve e talvez falar um pouco a questão da fake news e da regulamentar o uso da internet, dos aplicativos. Eu acho que isso é um problema que o Congresso se recusa a enfrentar, né, e que o Judiciário tem feito de forma correta esse enfrentamento e utilizado as ferramentas, os instrumentos legais para manter o mínimo de civilidade, vai, na disputa eleitoral. Então, essa questão da fake news, eu acho que é uma questão que leva tempo para ser resolvida, mas ela tem que ser enfrentada, não tem como. Outra coisa é o que se chama de inteligência artificial generativa, né? Que Sim. cria realidades que, na verdade, não existem. O que se, pelo que eu entendi, o que se está determinando é que, quando houver essa IA generativa, seja informado, tá? Que isso é uma invenção, é uma fábula, não é uma invenção, vai. Mas eu não vejo nenhum problema, sempre é possível. Eu me lembro de ver eleições de São Paulo, do fura-fila, e aí passava um desenhinho, como é que ia ficar lá o trem ou o ônibus que passava em cima de uma canaleta. Não vejo problema nenhum. Só está demonstrando como é que a ideia se realiza, né? Como é que fica a ideia quando ela vira para o mundo real. Então, com relação à IA generativa, não vejo problema. Agora, fake news, realmente, terrível. Mas eu acho que o Doutora, TSE está trabalhando direitinho. doutora Fernanda, sua análise, a gente vai ter, de fato, as condições para impedir o uso abusivo da inteligência artificial, como aconteceu na Argentina, nas eleições, e de lado a lado lá, né? Acho que nunca teremos, né? Até porque a própria ministra falou assim: olha, a gente está desenvolvendo aqui alguns mecanismos porque a gente tem agora, mas amanhã já surge outra coisa, e depois de amanhã já surge outra coisa. Então, a dinâmica aqui da internet, da inteligência artificial, não permite com que a gente esteja à frente, a gente vai estar sempre atrás, né? Mas eu acho uma medida importante essa questão de ter de avisar quando um material publicitário ou de campanha ele é alterado, né? Ele é mexido, ele coloca o rosto de um que isso aconteceu muito na Argentina, né? Tem diversas charges e vídeos em que houve essa manipulação. Eu acho que havendo essa comunicação, a gente já faz com que algumas mensagens deixem de ser disseminadas de forma
inconsequente. Mas não acredito que é uma falácia, ou é uma utopia acharmos que um dia estaremos à frente de quem faz uso da inteligência artificial para os fins que bem entender, né? Então, acho que a gente vai estar sempre atrás, vão estar sempre tendo medidas para a gente tentar, para tentar barrar o uso inadequado, ilícito dessas tecnologias. É. Doutora Alexandra, na linha do que disse a doutora Fernanda, né, a gente está sempre atrás, né, por conta da evolução da tecnologia e por conta de como vai digamos, a mente, né, daqueles que têm segundas intenções. E juntando a isso tudo, o atraso também, a morosidade da justiça, né? Aí você pega alguém que faz uso da inteligência artificial desta forma numa campanha, até o Tribunal Eleitoral se movimentar e punir os responsáveis, enfim, leva tempo e quando pune, né? Pois é, e mesmo que puna, assim, primeiro eu queria dizer que concordo com os meus três colegas de bancada, assim, assino embaixo do que os três disseram, mas o problema é que o dano gerado é irreversível, né? Se a gente repete, né, a gente sabe que até hoje tem gente aqui acreditando piamente que a Terra é plana, né? Então, como é que você reverte um dano desse de alguém que acreditou naquilo, né? Assim, isso a gente tem tido no âmbito, né, para mim, que sou promotora da infância, é uma repercussão tão grave nas cabecinhas, né? Que eu fico muito triste. Assim, é uma questão ética, a gente não tem, a justiça não foi preparada para lidar com a celeridade do mundo atual. Também não sei como é que a gente vai acompanhar isso. Eu não acredito também, como meus colegas de bancada, que a gente consiga dar a resposta no tempo que deveria ser dado, né? Até por tudo mesmo, em ampla defesa, e contraditório, segurança e etc. E aí os danos são irreversíveis. É muito grave, né? Numa eleição, a repercussão geral traz um dano coletivo absurdo, né? Vamos para o último tema aqui da nossa pauta de hoje, do Gente do MPD que Fala. A gente não tem muito tempo, vamos passar rapidinho aqui por este assunto. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para unificar futuramente o vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e plataformas. Os ministros avaliam se a decisão tomada no caso específico, que está sendo analisado, valerá também para todos os casos semelhantes. E envolve um recurso da Uber contra acórdãos do TRT-1 e também da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceram o vínculo empregatício entre um motorista e a plataforma. Eu começo com o doutor Jorge a respeito desse tema. Bom, que passo foi dado a partir dessa maioria, então, no entendimento aí dos ministros do Supremo, doutor Jorge? Eu acho correto que um debate, um tema como esse, uma decisão, venha a ter repercussão geral. Não faz sentido que a cada nova causa, cada tribunal se manifeste de forma completamente diferente e, às vezes, frontalmente antagônicas, né? Ou seja, uma decide de um jeito, outra decide do outro, completamente contrário ao que foi decidido. Então, eu acho que é bom que tenha essa uniformidade, né? Que tenha essa repercussão geral. O que me chama a atenção, aí são duas questões que eu gostaria de colocar, a própria CLT também define o que é relação de emprego e coloca quais são as características, os elementos que definem essa relação de emprego. Também a Justiça do Trabalho hoje ela não trata apenas das relações de emprego, ela trata também das relações de trabalho. Provavelmente vai se discutir que a relação entre esses, vou colocar, vai ser Uber, esse pessoal motorista de aplicativo, tem uma relação de trabalho ou não com a Uber. Não de emprego, mas talvez de trabalho. Tem que ter algum tipo de, de benefício por ter essa prestação de trabalho, né? Serviço, né? Mas eu acho que está correto. Tem que ter realmente a repercussão geral.
E a repercussão geral, então, ela vale no sentido de que isso valerá para outras plataformas também, né? Porque um único trabalhador ele pode atuar no Uber, ele pode trabalhar em outra plataforma de transporte, ele pode trabalhar em plataforma de entregas Uhum. variadas. É nesse sentido esse conceito? Sim, sim, esse Hum. sentido, está correto. Eu queria só chamar a atenção para os colegas, né? Eles ainda não ouviram, mas eu ouvi um tempo atrás, fui atrás um pouco para tentar entender. Tem um livro que fala O Precariado, a Nova Classe Perigosa, que é uma mistura de trabalho precário com proletariado, que futuramente as pessoas estarão, serão trabalhadores de uma atividade precária, e que isso deve ter consequência enorme para a população, para a geração de renda. Voltando ao que o Dr. Marx falou, da necessidade de você ter políticas públicas e de transferência, políticas de transferência de renda para poder suportar essa população, e provavelmente não vai ter trabalho, vai ter só atividades é, pontuais. Vai. Doutor Max, como é que esse tema é visto lá fora? Como é que as sociedades mais desenvolvidas olham o fenômeno da uberização? Porque isso é mundial, né? É o fenômeno do precariado aí do trabalho, que é o que vai acontecer e está acontecendo no mundo todo. A legislação trabalhista brasileira, ela é protetora, ela é uma legislação que é importante para defender o interesse do trabalhador, mas já não responde a também o mundo moderno. Nós precisamos, há uma necessidade de que se faça uma reciclagem dos conceitos também sob o ponto de vista progressista. E talvez seja essa uma lacuna que, que, que não está obtendo resposta a esse o dito progressismo, né? Mas voltando para a pergunta, tem de uma maneira geral, o que tem acontecido é a visualização dessa precarização, da uberização, da forma como está acontecendo no Brasil, sem vínculo empregatício. As sociedades não estão. Tanto que o Uber ele é aceito nos Estados Unidos e na Europa sem esse vínculo de trabalho, de emprego. Sim. Doutora Fernanda, sua análise. Eu acho que tá, a análise dos colegas está corretíssima. E há aí uma divergência, né? Até é algo que está irritando assim os ministros, porque já houve uma decisão do STF acerca da uberização, pelo não reconhecimento do vínculo, e os juízes do trabalho continuam dando essas decisões. Então está tendo um embate, na verdade, está tendo um embate entre esses órgãos aí, né, entre essas autoridades, e vamos ver no que vai dar, mas eu apostaria, sim, que vai prevalecer o entendimento do STF mesmo. Doutora Alexandra, seu encerramento. Na verdade, é importante, bom, como todos, né, eu concordo, é necessário que tenha uma decisão de repercussão geral. E eu acredito que o Supremo vai fixar os critérios. Hoje são 800 mil ações, né, que discutem relações de trabalho e emprego nos aplicativos do transporte, mas é preciso também que a gente destaque as situações individuais. Que relações são feitas, a partir de que aplicativo e de que forma, né? É preciso que o STF estabeleça os parâmetros claramente da decisão dele no âmbito coletivo. Não se caracteriza a relação de emprego quando A, B, C, D, porque tem situações individuais que eventualmente vão voltar a ser questionadas, e se não se encaixarem na decisão geral, no paradigma do Supremo, podem sim ser observadas no primeiro grau. É importante que isso não seja uma carta branca para que a gente use, né, novamente a aparência para a gente burlar a decisão, o mérito e a intenção da decisão do Supremo.
Muito bem, gente, o nosso tempo está esgotado. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira por aqui, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. E o agradecimento em nome de toda a nossa equipe, aos participantes, doutora Alexandra Boylan, promotora de justiça em Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático, doutora Fernanda Fischer Casagrande, advogada, especialista em Direito Penal Financeiro e Compliance, ela é sócia do escritório H. Naves Advogados, doutor Jorge Manuel Marques Gonçalves, advogado também, e o doutor Max Telesca, advogado, presidente do Instituto de Popularização do Direito. Um abraço a todos, obrigado pelas presenças, pelas análises importantes. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunhão, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, então, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, lá no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Para você que vai seguir aqui na 365, programação musical, o Lucas Neto não está presente hoje, como eu destaquei aqui no início, testou positivo para Covid, está se recuperando. Em breve ele volta aqui ao nosso convívio na Rádio 365. Uma boa tarde para todo mundo e a gente se vê amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau.